Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Cristina, eu sou médica psiquiatra, sou coordenadora da Residência Médica de Psiquiatria de São José dos Pinhais, sou professora de psiquiatria da Faculdade Pequeno Príncipe, no curso de medicina, também sou membro da Academy for Eating Disorders e sou atualmente secretária da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria. Bem, hoje eu venho falar um pouquinho a respeito da questão dos transtornos alimentares em tempos de pandemia pelo Covid-19. Bem, nós temos notado uma situação de variação nos padrões alimentares no que diz respeito a essa questão na pandemia devido ao novo coronavírus, variando desde piora dos comportamentos de restrição alimentar em casos como de anorexia nervosa, por exemplo, como também uma degeneração de padrões alimentares anteriormente saudáveis em pacientes que apresentam quadros prévios, por exemplo, como transtorno da compulsão alimentar periódica, e também temos observado alguns padrões disfuncionais de alimentação, como o comer em excesso, o consumo de comfort foods e o comer emocional. Bem, nós estamos vivendo um período de aumento muito grande dos níveis de ansiedade, relacionados, por exemplo, ao medo de ser infectado pelo novo coronavírus ou ainda de ser um potencial transmissor de tal patógeno às pessoas mais amadas, mais queridas. Da mesma maneira, nós estamos enfrentando a quarentena, o distanciamento social e também algumas modificações no que diz respeito à atividade profissional, à carreira, ao status econômico. Muitas pessoas estão fazendo home office, trabalhando de casa, outras estão trabalhando num regime menórico, por consequência tiveram também perdas financeiras, e todas essas situações têm contribuído para o aumento dos níveis de ansiedade. E com isso, nós notamos que existe uma piora dos transtornos alimentares, que na maioria das vezes também estão relacionados a transtornos de ansiedade e transtornos de humor. Bem, num primeiro momento eu vou falar sobre os transtornos alimentares do tipo restritivo, cujo maior representante é a anorexia nervosa. Bem, nós notamos, que nessa situação de quarentena, nessa situação de muito medo, incertezas frente ao desconhecido, muitas pacientes anoréxicas têm tentado controlar ainda mais sua alimentação, isto é, restringir ainda mais o aporte calórico numa frustrada tentativa de controlar alguma coisa nessa situação que é totalmente fora do controle. Vale lembrar que as pacientes anoréxicas, na maioria das vezes, exibem um traço anancástico de personalidade, ou seja, um traço perfeccionista, que tentam controlar tudo o que elas podem na vida delas. Parênteses, eu estou me referindo ao gênero feminino porque cerca de 90% das pacientes anoréxicas, em média, são do sexo feminino. Bem, uma outra situação que se coloca em questão é a impossibilidade da realização de atividades físicas, porque as academias e ginásios estão fechados, mesmo muitas vezes em prédios, condomínios, os mesmos estão fechados. Existem em alguns locais restrição à movimentação nas ruas, ou existe o temor de andar nas ruas quando elas estão menos movimentadas. E com isso, as pacientes anoréxicas sendo expoliadas de poder desgastar as calorias em atividades físicas, acabam fazendo uma compensação disfuncional, restringindo ainda mais o aporte calórico nesses momentos. Uma outra situação bastante delicada diz respeito à convivência mais estreita em casa, muitas vezes a maioria dos membros da família fazendo home office, ou então em isolamento, em quarentena, e as pacientes anoréxicas se sentem altamente incomodadas pela vigilância muito mais constante dos familiares em relação à sua alimentação. Isso pode também acabar ocasionando uma piora dos quadros prévios de anorexia,
com um incremento da perda de peso. Muitos estudos estão começando a demonstrar que as pacientes anoréxicas, devido ao seu estado nutricional bastante comprometido, estão mais suscetíveis às complicações clínicas advindas da infecção pelo novo coronavírus. Então, é muito importante que nós prestemos muita atenção nas pacientes anoréxicas nessa fase em que nós estamos atravessando. É de fundamental importância manter o acompanhamento profissional, seja com o psiquiatra, endocrinologista, com o psicólogo, com o médico clínico geral. É muito importante não perder essa solução de continuidade. A maioria dos profissionais está mantendo atendimento tanto presencial, né, desde que sejam, obviamente, respeitadas as normas sanitárias de proteção, ou mesmo tem disponibilizado teleconsultas, né, através da telemedicina, o que é bastante válido também nesse momento. Em relação a um dado muito importante no caso das consultas dos pacientes anoréxicos é a pesagem. Isso pode ser previamente ou no momento da consulta realizado pelo responsável, pela mãe, pelo pai. Pesa a paciente, tira uma foto, um print, né, da aferição na balança e compartilha com o profissional que está acompanhando aquela paciente. É bastante importante rever a questão do acompanhamento dietético, sempre manter em sintonia, em equilíbrio a questão da medicação, não interromper a medicação nesse momento é bastante importante. E lembrar também de tratar de forma igualmente importante os transtornos comórbidos, como o transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno da ansiedade generalizada, transtornos do humor, como no caso, né, transtornos, né, depressivos, bipolares, eventualmente. Enfim, é muito importante tratar todas essas condições. E mais uma vez, lembro que nós estamos enfrentando um período transitório. Essa não deve ser uma condição permanente. Procurar também manter uma atitude positiva frente à situação, ver o copo meio cheio e não meio vazio. Isso é muito importante. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Num próximo vídeo nós vamos falar sobre as patologias que cursam com aumento da ingestão alimentar. Muito obrigada, desejo a todos uma boa noite.